Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo você que está aqui chegando pela primeira vez no canal, juntamente com todos os que estiverem aqui conosco, tanto os inscritos como você que é ouvinte, né, da Palavra de Deus. Você é bem-vindo aqui conosco. Querendo, você pode estar se cadastrando, acionando o sininho para que a cada notificação você venha ser avisado pelo YouTube, né, do vídeo aqui postado, né, e colocado aqui na plataforma do YouTube, tá bom? Estamos aqui dentro do quadro Um Momento de Reflexão, e sendo assim, vamos estar refletindo mais uma vez sobre a palavra de Deus. E o tema desta oportunidade tem como título A Gestação da Dor. A Gestação da Dor. Para tanto, vamos estar aqui orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido e queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome estar, Senhor, escrito no livro da vida, pela esperança que temos da tua volta. Queremos te pedir, Senhor, neste momento a tua bênção, durante, Senhor, esta reflexão, e pedir também a tua bênção sobre todos, Senhor, que estarão conosco, Senhor, não só visualizando, mas também, Senhor, acompanhando esta reflexão, pois é uma realidade, também uma advertência para todos nós. Faz isso, Senhor, nesse momento e também em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Te suplicamos, em nome do Senhor Jesus, e por tudo já te agradecemos. O versículo bíblico em que temos aqui para dar, para ser aqui a base deste tema, se encontra em Salmo 7, versículo 14, onde na Bíblia King James diz assim: todo aquele que gera maldade concebe o sofrimento e dá à luz a desilusão. Foi justamente, amados, este versículo que trouxe a meu coração esta realidade, que trouxe ao meu coração, à luz da palavra de Deus, essa verdade, a gestação da dor. Sabemos, amados, que toda, não é alguma, mas toda origem, né, no que diz respeito à dor e ao sofrimento, tem a sua origem no pecado. Quando da primeira desobediência dos nossos pais, quebrando a aliança ali estabelecida por Deus e Adão, a Bíblia diz que o Senhor amaldiçoou a terra e o Senhor disse que toda a nossa vida seria, e o nosso suor seria proveniente, né, ou melhor dizendo, subsidiado, acompanhado pela dor. O fator dessa consequência, agora sim, tem a sua maior proporção em nós mesmos. Ainda que Deus use desse expediente para nos chamar ao arrependimento, como nós lemos aqui em Salmo 119, versículo 67 e 71, né? Ainda assim, né, deixa claro que Deus usa esse expediente. Quando no versículo 67, o salmista diz: antes
de ser afligido. Eu me extraviava, ou seja, gerava, né? Esse processo de gestação era somente questão de tempo para que a aflição ela viesse a ser um fato na vida do salmista. E ele diz: antes de ser afligido, eu me extraviava. O ato de andar distanciado de Deus, o ato de andar sob a esfera da desobediência a Deus e do pecado, é que trouxe essa consequência para o salmista. Porém, ele reconhecendo isso e abraçando, né, o convite de Deus, compreendendo o trabalhar de Deus com respeito a esse expediente da dor, Deus, ele diz aqui: mas agora guarda a tua palavra. E o salmista também no versículo 71 diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Então entendemos, amados, que a questão da dor, no sentido, né, geral, ele tem a sua origem no pecado. Tem a sua origem no pecado. Porém, na esfera da sua realidade, ele tem a sua proporção maior, né, com respeito a esse processo gestativo de nós mesmos. A partir do momento que permanecemos no pecado, as consequências ela hão de vir. Porque o versículo que nós lemos, ele diz: todo aquele que gera maldade, já fala no ato, que está ali, né, premeditando, né, está ali corroendo, buscando já em mente e promovendo e se arquitetando para mal, diz aqui o versículo, concebe o sofrimento e, consequentemente, dá luz à desilusão. E o fato da desilusão, com respeito ao sofrimento, né, vai deixar claro para cada um de nós que não valeu a pena. Independente da satisfação que ele nos promoveu, independente do tempo que essa satisfação e esse prazer durou, na verdade ele arderá como pimenta em nossos olhos, ele arderá, né, no nosso espírito, na nossa alma, porque a desilusão ela é isso. A desilusão é a hipnose quanto à compreensão de que não devemos prosseguir com aquela atitude por conta do momento que estamos passando e estamos sofrendo por conta disso. Então, o gerar a maldade, gestação, concebe o sofrimento, a luz, e dá luz à desilusão. Por isso que diante dessa palavra é que me veio, né, esse tema para nós meditarmos. As nossas atitudes dentro do campo e da metáfora da gestação, com respeito a esse processo, o que temos feito? Qual tem sido a nossa ação, as nossas atitudes? Ela está gerando, até mesmo dentro desse processo, paz, segurança, realidade do que estamos fazendo, realmente ele é algo que vai nos trazer uma paz duradoura, uma convicção de que estamos no caminho certo? Porque a palavra do Senhor diz que há caminhos para o homem que parecem ser perfeitos, porém são caminhos de morte. Então, dentro do tema, tem que estar essa pergunta latente em nosso coração. Temos que nos avaliarmos pessoalmente, querido.
com respeito ao nosso cotidiano, à nossa vida. Porque o versículo que lemos trata de algo irreversível. O pecado, primeiramente, é bom entendermos isso, não tem data de validade com respeito à sua concepção e chegamos a este triste momento e essa triste realidade no que diz respeito a nos estarmos sob um estado de desiludido, fracassado, de que não valeu a pena. E para tanto, eu deixei aqui 3 pontos, como costumo deixar para nós, totalmente dependente e na confiança de que o Espírito Santo vai falar com você mais ainda, diante de cada um deles, além de tantas outras razões que acabam sendo fato reais dentro desse processo de gestação. Mas antes disso, para ver que nós temos parte, quando não totalmente, com respeito a essa questão, porque ele diz todo aquele que gera maldade. Então, é o mesmo que considerarmos a questão de vivermos sobre a vida alienada de Deus, sem qualquer sensibilidade quanto à necessidade urgente de mudarmos de direção, de nos arrependermos dos nossos pecados e voltarmos para Deus pela fé da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio profeta Jeremias, no livro de Lamentações, pelo qual ele escreveu, ele diz que Deus ele não se agrada, não tem prazer em nos afligir. Dentro da proporção em que essa dor ela é promovida por Deus, é justamente para compreendermos que o que nós estamos gerando será unicamente um sofrimento. E oxalá que esse seja somente aqui dentro de uma possibilidade, uma realidade de nos arrependermos. Porque senão, essa frustração ela será eterna, a exemplo daquele rico em que não houve mais reversão, não houve mais como mudar a realidade. O tempo dele se deu diante dessa frustração na eternidade. Então essa gestação, né, e esse sofrimento e essa desilusão, ela pode ter o seu clímax na eternidade. E lá já não temos como voltar atrás. E eu queria aqui, antes de ler os pontos, deixar aqui esse versículo que se encontra em Daniel 9, no cativeiro de Babilônia, quando o próprio Moisés tenta buscar trazer à luz do povo que tudo aquilo que estava acontecendo era justamente o fator dessa realidade. Porque enquanto eles passaram a se desviar de Deus, passaram a andar pelos seus próprios corações, vendidos ao pecado, à idolatria e tantos outros erros, tantos outros pecados que eles geravam, maldades concebidas, trouxe a eles o sofrimento e, consequentemente, deu à luz a ele a desilusão. Porque enquanto eles achavam que poderia permanecer na terra que mana leite e mel, que representa a presença de Deus em nossas vidas, a comunhão com Ele, eles achavam que podia permanecer nessa condição, vivendo sob a desilusão e a ilusão, sobre um caminho de pecado. Aí veio a concepção e o juízo de Deus, e ali já no cativeiro eles estavam sofrendo este momento. Então Moisés ele passa a dizer aqui e chamar a consciência de que a razão e a origem estavam nele mesmo. Quando ele diz aqui, ó, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do nosso Deus para nos convertermos da nossa iniquidade e para alcançarmos discernimento na tua verdade. Então, esse versículo bíblico que nós lemos traz aqui
a realidade do que lemos no Salmo. De uma maneira ou de outra, isso há de acontecer. E esta palavra, com respeito a esse tema, a geração da dor, gestação da dor, e essa metáfora se refere a nós. Até mesmo Tiago usou essa metáfora, usou essa comparação. Quando ele disse que o pecado está em nós, quando ele passa por esse processo, ele vai dar luz ao pecado. Vamos ler? Na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, se eu não estiver equivocado, versículo 10, 11 e 12, por ali. Vamos ver aqui. Ele diz aqui, ó. Ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Aí ele diz aqui, cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A nossa tendência comum ao pecado. Ele diz, então a concupiscência havendo concebido, está falando de um processo de gestação, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, olha só, gera a morte. E essa morte que Tiago está falando é o que promove a insensibilidade com respeito à necessidade de nos voltarmos para Deus. Foi o que estava acontecendo com o povo de Deus que Moisés chama a atenção. E ainda assim não nos convertemos a ele. Isso fala de um sentimento e de um período de insensibilidade. Fato este que o pecado na Bíblia é retratado como uma lepra no Velho Testamento. Traz luz à condição, as consequências e a condição do pecado em nossa vida. Quanto mais vivermos sob a esfera do pecado, a tendência é como leproso. É piorar suas questões de sensibilidade, dos seus sentidos. E qual era o fim de um leproso? Era a morte. Assim somos nós se não voltarmos para o Senhor. E aqui eu deixo, dentro aqui desta introdução, partindo para esse ponto, essas 3 razões da gestação da dor. Gestação da dor. A gestação da dor, cujo processo tem a sua origem na obstinação. Quando nós lemos aqui, agora nós vamos voltar aqui o salmo de origem da nossa meditação, Salmo 7, versículo 12, diz assim, ó. Se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada. Armado e teso está o seu arco. Há um soberano, querido. Há um soberano a nós nos voltarmos para ele. Há um soberano e dominador cuja responsabilidade nossa, e isso ainda em caráter, ainda que seja uma responsabilidade em caráter voluntário, precisamos nos voltar e nos submeter a ele. Então a obstinação, né? Porque ele diz aqui, se o homem não se arrepender, fala do estado de resistência a uma submissão ao temor a Deus. E isso é algo que está dentro do processo dessa gestação da dor. Segundo lugar, cujo processo tem o seu fluxo na inimizade contra Deus. Aí no versículo 13 ele diz, já preparou armas mortíferas, fazendo suas setas inflamadas. Deixa eu colocar aqui para vocês, né? Versículo 13, ó. Já preparou armas mortíferas, Deus falando, fazendo suas setas inflamadas. E quando nós vamos, depois aqui voltamos, para o próprio capítulo de Tiago, aquele que outrora, que quase agora lemos, no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, olha, 3,
acho que é no 4 mesmo, 4, versículo 4, ele diz assim, ó. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, olha só, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, segundo processo dentro dessa gestação, está justamente em nos colocar sobre o fluxo desta obstinação, dessa inimizade contra Deus. Quanto mais tempo não reconhecemos que precisamos do arrependimento, que estamos carentes da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, do amor de Deus, nós estaremos num processo, a conceber maldade, a conceber o pecado. E por último, a gestação da dor, cujo processo tem o seu clímax na dor, frustração, desilusão e condenação eterna. Aí nós encontramos isso no versículo 16, quando o Senhor diz assim, ó, a sua maldade recairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre o seu crânio. O salmista Davi está tratando de uma realidade em que trouxe para nós esse momento para refletirmos sobre essa realidade. Mostramos, à luz de Tiago, que há esse processo, metaforicamente falando, em que no momento em que pecamos, no momento em que até mesmo ao articular, que está dentro do processo de gestação, a consequência é conceber, é dar luz ao sofrimento. E esse fato é por conta da obstinação, é por conta de acharmos que podemos lutar contra Deus, que é um pensamento enganoso, promovido pelo nosso próprio coração, que é mais perverso e enganoso do que todas as coisas. Porém, e o seu clímax só tem um: a consequência da dor e, na sua extensão, do seu extremo, que é a dor eterna, o sofrimento eterno. Eu separei aqui provérbio, e aqui encerrando, Provérbios, versículo 14, capítulo 14, versículo 14, quando ele diz aqui, ó, dos seus próprios caminhos se fartará o fiel de coração, como também o homem bom se contentará com os seus. Como também o homem bom se contentará com os seus. Então, este versículo aqui fala justamente dessa realidade. Fala justamente da realidade que enquanto não voltarmos para Deus, enquanto nos arrependemos de Deus, não se iluda. Estamos no processo a gerar sofrimento seguido de sofrimento. O tempo ele vem, assim como a gestação, ela tem um tempo para gerar e ele causa dor. Quando a mulher tem o filho, vem a dor do parto. Mas logo em seguida diz, Hebreus no capítulo 12, quando fala do tratamento de Deus para conosco, para que nós venhamos voltar para ele, que depois vem a alegria, por conta veio ao mundo uma vida. Assim é a questão da gestação com respeito ao pecado e a sua consequência. Vai gerar dor, mas nós temos uma opção. Deus nos dá esta opção mediante a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus, que morrendo na cruz do Calvário nos proporciona a condição de que ainda que venhamos passar por este momento e sofrer essa desilusão e frustração, há uma boa nova de salvação. Há uma boa nova que ainda que passamos por esse período na ignorância, em obstinação a Deus, nos tornando inimigo de Deus, agindo como inimigo de Deus, ainda assim, Deus ele nos oferece
a condição de, a partir daí então, frente a este arrependimento e a fé em Cristo, passarmos a ter uma vida de abundância, uma vida de alegria. E ainda que para nós tenhamos que nos entristecer por um tempo, a alegria, ela é e sempre será no Senhor a nossa força. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe e possamos nos preocupar verdadeiramente o que estamos gerando a partir da nossa vida espiritual dentro dessa realidade do campo metafórico, aqui comparando da gestação, das nossas atitudes. Amém? Um abraço a todos e vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos seu perdão dos nossos pecados e queremos te agradecer por esse momento aqui que estamos, ó Pai. Senhor, meditando sobre essa realidade em que outrora passávamos, hoje quando passamos, em virtude justamente dos nossos altos e baixos, porém desejamos, ó Pai, não estar mais dentro dessa realidade, vivendo uma realidade em oposição, em inimizade, de maneira alguma, Senhor, ou até mesmo acolher um fruto, Senhor, de uma condenação eterna. De maneira nenhuma, Pai. Nós desejamos, sim, ó Pai, ter sempre a consciência do mal e da gravidade que o pecado ele nos promove, do que é o pecado em nossa vida, e só o Senhor para nos ajudar, para nos dar graça, para nos dar força, Pai, porque aí, e ainda que venhamos a sofrer, possamos, igual aquela que tem a dor de seu parto, mas depois se alegra, possamos entender a correção vinda do Senhor e nos rendemos a Ti, ó Pai, e a partir daí vivemos e convivemos sob a promessa do Senhor de que haveremos de ter uma vida em abundância pela fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Faz isso, Pai, essa é a nossa oração. Salva a alma, liberta vidas, Pai, para que não permaneçam sobre esse processo que somente culminará na dor e na frustração e na desilusão, mas que haja uma convicção de fé e que possam se deleitar, ó Pai, em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, que nós pedimos, já te agradecemos por tudo. Amém.